Queridos irmãos e irmãs, com o coração agradecido a Deus, estamos iniciando a nossa jornada neste verdadeiro retiro espiritual, que é o tempo da Quaresma. Palavra de Deus, viva e eficaz, vem iluminar a nossa vida com forte apelo à conversão. Nós sabemos que todo dia é dia de conversão. A palavra tem o seu significado de voltar-se para aquilo que é essencial. Todo dia nós somos chamados a voltar o foco da nossa vida, o sentido da nossa existência para aquilo que é essencial. Mas pedagogicamente a liturgia apresenta esses tempos mais fortes, como é o tempo da Quaresma, em que a gente vai passo a passo, vivenciando a escuta, a reflexão e as iniciativas que brotam de nossos corações, de nossas mentes, nas ações que nós assumimos, interpelados pela Palavra de Deus. Não precisamos fazer grandes propósitos, senão nem daremos conta. Mas os propósitos que nós vamos assumindo ao longo da Quaresma são intensamente úteis à nossa santificação. Um deles que eu tenho proposto nesses dias é exatamente a celebração do sacramento da confissão. Qualquer um de nós pode aproveitar esse período quaresmal e fazer uma boa confissão. Ainda mais que a realidade das nossas comunidades oferece esse espaço celebrativo da misericórdia de Deus. Todo dia a gente tem a oportunidade de se confessar, não deixando para a última hora, para que a gente, nesse propósito de fazer uma boa confissão, a gente use esses espaços e momentos oferecidos em nossas paróquias e ainda para facilitar a participação de todos, nós vamos realizar um mutirão de confissões, vários sacerdotes indo às paróquias todas para nos dias estabelecidos e divulgados, colocarmos-nos à disposição. Neste ano será sempre das 17 horas às 21 horas. Vários sacerdotes. Aqui na paróquia de Santa Rita de Cássia, por exemplo, no dia 24 desse mês, aqui no santuário e lá no Santo Antônio, vários padres estarão das 17 às 21 horas, disponíveis estaremos para o atendimento individual das confissões. Além do mutirão de confissões, das confissões que acontecem cotidianamente nas nossas paróquias, na Semana das Dores, na Semana Santa, teremos também a oportunidade da celebração do sacramento da penitência com a absolvição geral. Parece que a homilia virou um aviso, mas não é. É só para dizer, propósito, que ninguém de nós deixe passar a Quaresma sem celebrar esse tão sublime sacramento da misericórdia. Todos nós somos necessitados da misericórdia. Todos nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Esse tema das tentações que aparecem no Evangelho de hoje recorda-nos que Jesus não precisava enfrentar as tentações. Ele permitiu essa experiência na sua vida para nos apontar e nos ensinar como que nós devemos enfrentar e vencer as tentações. As tentações que aparecem no texto do Evangelho de Lucas hoje, elas podem ser ligadas àquelas provações que o povo passou na sua caminhada para a terra prometida. O povo foi provado, foi tentado naqueles 40 anos de caminhada difícil no deserto. Não foi fácil não. Quando a fome apertou, eles ficaram chorando a saudade das cebolas do Egito.
e diziam assim: pelo menos no Egito as panelas estavam cheias de carne. Por que que Deus tirou-nos de lá para deixar a gente morrer de fome aqui? É a impaciência humana que os levava àquela vivência. Deus atende à súplica de Moisés, faz o maná descer do céu e alimentar o povo. O povo também reclamou que estava morrendo de sede no deserto. Deus falou com Moisés, Moisés falou com Deus sobre essa situação do povo. Deus ordenou a Moisés e ele tocou na rocha com o seu cajado e brotou água refrescante para matar a sede do povo. Pior, o povo se esqueceu que Deus o tirou com a mão poderosa da situação triste da escravidão egípcia. Escravidão não presta jamais, é claro, mas o povo se desviou, fez um bezerro de ouro, praticou a idolatria, queria deixar Deus de lado. Deus intervém, liberta o seu povo, cura o seu povo, liberta o seu povo. Povo de Deus caminhando para a terra prometida, somos nós, nesse êxodo que nós passamos nas estradas dessa vida. Somos provados, muitas vezes nos esquecemos do que fez em nosso favor a mão poderosa de Deus. Muitas vezes nos desvirtuamos dos caminhos do Senhor. Jesus, na experiência das tentações, ele sentiu fome, e com a fome que ele estava, naqueles 40 dias no deserto, o demônio o tentou: transforma essa pedra em pão. Bem que Jesus podia transformar, é claro, poder para isso ele tinha, mas ele traz exatamente a palavra de Deus dizendo: nem só de pão vive o homem. Depois o diabo tenta Jesus a respeito do poder, dizendo para ele que aqueles reinos todos seriam dados a ele se Jesus o adorasse. Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, assim diz a Escritura. O demônio é sutil, é esperto, ele não sossegou não. Levou Jesus para cima da torre do templo e falou assim: jogue-se daí de cima, porque a Escritura, e viu o demônio citando a Escritura, só para sua esperteza achar que ia vencer Jesus. Os anjos vão amparar você, vão proteger você, vão segurar você para você não se ferir nas pedras. Jesus citou a Escritura e disse, a Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A experiência de enfrentar as tentações da parte de Jesus e a vitória sobre cada uma delas é para dizer: todos nós somos tentados, todos nós somos provados, mas todos nós também podemos vencer a tentação, utilizando a mesma técnica que Jesus usou. Qual foi? A oração. Jesus aprofundou-se na oração permanente em diálogo com o Pai. Adentrava-se noite afora em oração, levantava-se de madrugada, punha-se permanentemente em oração, para nós vencermos as tentações, as ilusões e os enganos que nos apresentam situações como fossem melhores para nós. É através da oração. A oração nos põe em sintonia com Deus. Outra técnica, se assim pudéssemos dizer, que Jesus utilizou é a sua decisão em fazer a vontade do Pai. Nós lemos no Novo Testamento o tempo todo que o critério de decisão para Jesus é se tratava da vontade do Pai ou não. Se fosse a vontade do Pai, ele ia fazer. Se não fosse a vontade do Pai, ele não fazia. Critério de decisão. A prova mais visível foi no Jardim das Oliveiras, onde Jesus suou sangue diante dos tormentos da paixão que se aproximavam. Suar sangue de sofrimento não é brincadeira não, é muita coisa. Mas Jesus disse: Pai, se possível,
afasta de mim este cálice. Jesus não gostava do sofrimento, nem procurou o sofrimento. Ele não era masoquista. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, ó Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E assim, Jesus venceu todas as tentações. Vocês viram que o Evangelho terminou com um versículo dizendo assim: e o demônio deixou Jesus para voltar a tentá-lo em tempo oportuno. O tempo oportuno, segundo os estudiosos da Bíblia, é lá na cruz. Tudo não foi fácil, mas a cruz foi mais difícil. Aquele martírio na cruz foi terrível. A última tentação de Jesus foi exatamente aquela, de abandonar a cruz, de descer da cruz, de desistir de tudo. E ele não desistiu. Ele entregou e ofereceu a sua vida pela nossa salvação. E nós, queridos irmãos e irmãs, pela vida de oração, pela busca de Deus, pela determinação de que nós queremos fazer não a nossa, mas sim a vontade de Deus. Queremos abrir nossos corações, nossa mente, nossa vida para discernir e acolher o desígnio de Deus a respeito da vida de cada um de nós, para nós irmos na direção do que Deus quer nos indicar, ir para onde Deus quer nos levar, fazer o que Deus espera de nós e não o que nós achamos que devêssemos fazer. É possível vencer as tentações. A grande mensagem é esta: não é opcional o sofrimento, não é opcional a tentação, não é opcional a provação. Está na vida de qualquer pessoa humana, com fé ou sem fé. Cada pessoa humana tem um companheiro inseparável que é o sofrimento. Opção e decisão é se nós vamos sofrer longe de Jesus ou acolher Jesus para nos salvar e nos libertar. Escolhamos sim acolher Jesus, entregar o caminho da nossa vida nas mãos dele. Todas as decisões nossas, tudo que somos e fazemos, seja em plena comunhão com o Senhor, porque senão a nossa cruz será muito mais difícil. A cruz sem Jesus é insuportável. A cruz com Jesus é instrumento da nossa salvação, nos faz crescer na fé, na experiência do amor dele. Nesta quaresma, façamos a experiência da misericórdia, de um Deus que nos ama infinitamente, nos perdoa incondicionalmente e nos faz misericordiosos, como ele é misericordioso para com todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.